Mais uma vez, estamos aqui nesse quarto episódio de Uma Graça de Podcast. Esse quarto episódio, como a gente tem dito sempre no começo, são episódios especialíssimos, com os amigos persas que vieram de pioneiros. E hoje nós temos aqui com o nosso ilustríssimo casal, Farid e Farideh, queridos amigos de velhas datas. A gente não pode falar de quantas velhas são essas datas, porque somos todos jovens ainda. Então a gente não conta a idade, né? Jovem como nós, a gente sabe, somos imortais. Então, primeiro eu quero agradecer muitíssimo o aceite de vocês, de ter concordado em participar deste episódio, dessa temporada, que são com os pioneiros persas. Aqui nesse Uma Graça de Podcast, nossos espectadores já sabem, mas a gente sempre repete, porque tem sempre gente nova nos assistindo, né? Nós aqui não apresentamos os convidados, são os convidados que se apresentam, porque aí eles falam deles o que eles desejarem que a gente conheça, né? Pode começar lá na infância, pode começar quando era criança lá no Irã, e isso tudo é uma grande novidade para todos nós, né? Então, Farid, Farideh, Farideh e Farid, muito obrigado mais uma vez. Então, sintam-se à vontade para se apresentarem. Quem é o Farid e quem é a Farideh? Sou eu, Farid. Ok, muito obrigado, querido Padinha, porque realmente é uma felicidade para a gente compartilhar isso com os amigos. E eu vou começar de trás para frente, que é mais fácil. Muito bem. Então, bom, atualmente, quer dizer, faz já 43 anos que eu moro aqui no Brasil. Já morei em Vitória, Espírito Santo, morei em Fortaleza, Ceará, e boa parte, maior parte, aqui em Campinas, São Paulo. Eu sou professor universitário, da área de computação e, bom, fiz o meu curso de universitário aqui no Brasil, mas eu já tinha entrado na universidade no Irã. Quando eu tinha recém-entrado na universidade, com 17 anos, eu assisti palestra de um senhor Bahá'í, que era um dos membros do Corpo Continental de Conselheiros, que são pessoas dentro do quadro administrativo da fé Bahá'í, que ajudam os Bahá'ís em suas tarefas, em suas atividades dentro da comunidade. E ele deu uma palestra para os jovens, estimulando os jovens a saírem como pioneiros, né? Ele deu o exemplo de vários países que tinham universidades em língua inglesa e diz, olha, vocês vão poder continuar seus estudos e ainda vão aprender inglês, uma língua universal na época, ainda hoje mais ainda, né? E vocês vão ajudar a comunidade Bahá'í daquele país. E, bom, meus pais também sempre foram pioneiros, né, mesmo no Irã. Como é que era o nome deles, Farid? Meu pai se chamava Habibullah Nourani e minha mãe era Soraya Nourani. Eles também, quando casaram, saíram da sua cidade natal, foram para uma cidade muito remota do Irã, que na época não tinha quase nada, nada mesmo. E, e todos os filhos, nós crescemos lá, nessa cidade. Bom, aí, quando eu, ainda no primeiro semestre da faculdade, eu assisti essa palestra e realmente me empolguei com a ideia, né? No início, ele falou muito de Paquistão, que era próximo, eu morava em nordeste do Irã, então era relativamente próximo, né? E falei,
tudo bem, eu posso continuar meus estudos lá, né? E ajudar a comunidade Bahá'í. E como no Irã, mesmo ainda, a gente sofria perseguição, mas não era tanto quanto hoje, né? Mas a gente não tinha liberdade de falar sobre a mensagem de Baha'u'lláh, né? Então a gente tinha esse desejo, essa vontade de falar com as pessoas sobre esta nova mensagem. Então falei, tá, então vamos nessa. Aí eu fui atrás de ver como é que poderia sair, arrumar documentação. Só que, infelizmente, eu vi que não era possível, porque os jovens que não tinham servido o exército ainda não podiam sair do país tão facilmente. Você tinha quantos anos, Farid, nessa época? Eu tinha 17 anos. Uhum. E você falou que são 3 irmãos? São mais 2 irmãos? Ah, que isso? Nós Milhares. nós somos 11 filhos. 11? 11. Muito São bem. Olha, três. deixa eu lembrar de uma coisa. Gabriel, que nós conhecemos, Gabriel, na casa dele, eram 13, ele tem 13 irmãos. Eram 14 na casa dele. Pai, mãe e os avós. Então, na casa dele eram 18. Sinceramente, na hora do jantar, tinha chamada para ver se esqueceu alguém no colégio, alguém na escola. Na sua Mas casa não tinha, não, né? infelizmente, no nosso caso, como exatamente essa cidade era uma cidade muito pequena, não tinha recurso, por exemplo, na época dos meus irmãos mais velhos, não tinha segundo grau nessa cidade, então eles tinham que sair. Então nunca a gente viveu todo mundo junto. Meu pai só conseguiu reunir toda a família uma única vez. Bom, aí eu demorou, quer dizer, um ano e meio para eu procurar meios para poder sair. Nisso também eu fui conversar com as instituições barrais que cuidam dessa migração, né, dos barrais como pioneiros, e eu fui consultar o Comitê de Pioneirismo, né, em Teherã, e eles me sugeriram para ir para a Coreia do Sul. Eu achei bom porque meu irmão fazia uns 8, 9 meses que tinha ido também como pioneiro para a Coreia do Sul. Daí eu falei, tá, tudo bem, eu vou para a Coreia, né? Só que na época a Coreia, o custo de vida era muito alto e não permitia estudantes trabalharem, porque o próprio país tinha mão de obra em excesso, tanto é que exportava mão de obra. No próprio Irã tinha muitos coreanos que tinham vindo dentro de um programa entre os dois governos para trabalhar no Irã, né? E, bom, aí até eu conseguir visto, tudo isso, começou as confusões da Revolução, né? Então, isso era mais ou menos 1978, 79, né? Porque a Revolução. Foi em 77 que eu decidi sair, e aí demorou as coisas em 78, meados de 78, então eu fui conversar e aí decidiu-se que eu ia para a Coreia do Sul, e aí, finalzinho de 78, eu consegui o visto, tudo, e foi, nessa época, a Revolução já tinha começado, né? Era o auge de confusão. 2 dos meus irmãos tinham perdido emprego por serem barrais. Meu pai tinha perdido emprego, né? E a situação econômica da família realmente baixou muito, e de todo mundo, isso era geral, né? E aí, na hora que eu fui comprar passagem para ir para Seul, a companhia aérea do Irã entrou em greve. Não tinha voo de Teherã para Seul, um voo direto que sempre tinha. E aí o único jeito eu era ir para a Europa e de Europa voar para Seul. Só que a passagem dobrava, né?
E naquele momento, realmente para mim era difícil. Eu não tinha realmente como trocar a minha passagem, né? E além disso, aí eu comecei a refletir um pouco, puxa vida, mas com essa situação econômica, o Seul, quer dizer, a Coreia do Sul, um país de custo elevado para estudantes, e quem ia me sustentar era a família, né? Eu não tinha bolsa nenhuma. E aí eu fui novamente consultar com o Comitê de Pioneirismo e falei, olha, infelizmente a situação é essa, se vocês puderem completar a passagem, eu até vou. Eles disseram, olha, infelizmente a Assembleia Nacional não tem recursos nesse momento, porque o governo está cobrando impostos que a comunidade já tinha pago, eles estão cobrando novamente com um protesto de poder confiscar os bens. Então, a Assembleia Nacional, tudo que tinha, já empregou para pagamento do que havia sido solicitado. Aí eu falei, olha, mas fora disso, o custo de vida lá é muito alto e nessa situação econômica eu realmente acho difícil, né? Então eles sugeriram que eu fosse para outro país que fazia parte das metas de pioneirismo, né, da comunidade Bahá'í do Irã, que era Guatemala. Falei, tá bom, então eu vou para Guatemala. Eu saí de lá e fui atrás, né, de conseguir visto para Guatemala. Aí descobri que Guatemala não tinha embaixada no Irã. E quem resolvia as questões dessa natureza era o consulado da Inglaterra. Aí fui lá, eles disseram, olha, agora, né, por causa das confusões e a gente não está fazendo mais nada para Guatemala. Então, fiquei sem opção, né? E nessa história, eu consultando com vários membros da família, né? Encontrei um dos membros da família, um parente distante, né? Que ele, inclusive, é parente de outros amigos aqui do Brasil também. Ele já tinha vindo para o Brasil, já conhecia o Brasil. Aí ele diz, por que você não vai para o Brasil? Falei, eu não, nem conheço, não sei onde onde fica o Brasil. Aí ele me explicou, diz, olha, entre os países da América Latina, o Brasil tem uma condição econômica e política mais estável e tem boas universidades, né? Falei, tá bom, então eu vou ver a possibilidade. Aí eu vou... Você estava restrito como o vento, né? Não, a minha ideia era sair como pioneiro, porque eu poderia, nessa época, o Shah, antes de sair do Irã, ele baixou uma portaria que permitia os jovens saírem sem grandes problemas, desde que tivessem aceitação de uma universidade reconhecida pelo governo. E aí muitas universidades europeias, americanas, da Austrália, mandaram representantes, eles davam aceitação assim, no meio da rua, sabe? À vontade. Mas no meio da rua mesmo, assim, por exemplo, no Ministério de Assuntos Externos, onde a gente ia pegar visto de saída, passaporte, isso, aquilo, lá tinha vários quiosques com esses senhores lá, né? Pediam documentação e davam o documento para as pessoas saírem. Só que eu realmente não queria ir para nenhum desses países, eu realmente queria ir para algum lugar que fizesse diferença, né? Desde o início, a minha ideia era sair como pioneiro. E aí eu voltei para o Comitê de Pioneirismo e falei, olha, infelizmente eu não consegui visto para Guatemala, né? Não foi possível e no momento não é possível. E o pessoal me sugeriu para ir para Brasil. Aí eles disseram, olha, o Brasil também está precisando de pioneiros, mas não é dentro dos
das metas do Prioritário. Irã. Mas está precisando, se quiser ir, fique à vontade. Eu falei, tá bom, então eu vou para o Brasil. E aí eu fui comprar passagem, só que, bom, passagem do Irã para o Brasil era bem mais caro do que ir para a Coreia via Europa. E aí não tinha dinheiro, na época tinha uma agência de amigos barrais, né, em Teherã. Eu fui lá e falei, tem como conseguir só uma passagem de ida com preço mais em conta? Aí eles arrumaram, né? Aí eu peguei passagem, fui na embaixada para pegar visto, né? Claro, visto de turista, porque não tinha nada, né? Eu tinha um documento, eu consegui me inscrever numa universidade na Coreia do Sul, né? Mas não servia para... O Brasil. com aquilo eu consegui pegar passaporte e visto de saída, né? Aí eu sei que a atendente, uma moça, perguntou, mas você está querendo visto de turista? Visto de turista precisa passagem de ida e volta. Você só tem passagem de ida. O que você vai fazer lá? Falei, olha, na verdade eu estou querendo ir lá estudar e ficar. Como assim? Com visto de turista? Olha, infelizmente a situação é assim, você está sabendo, não sei o quê, né? Eu disse, tá bom, eu vou conversar com o cônsul para ver o que ele resolve. Ela foi lá, voltou depois de uns 20 minutos. Olha, o cônsul aceitou te dar a vista. Como turista mesmo. Como turista mesmo, é. Ô, Farid, Só com passagem de ida. mas você veio com o seu irmão, não veio? Ou você veio sozinho? Sim. Não, na verdade, ele foi para os Estados Unidos, né? E de lá a gente não chegou na mesma data, ele veio um mês depois. Ah, tá. A gente saiu, pegamos visto, no caso, era para os dois, né? Que é o E nosso eles querido deram, Hamid, né? Hamid, eles deram visto, assim, a gente até ficou surpresa, né? Porque enquanto ela tinha ido lá conversar, a gente já tinha perdido a esperança, porque precisava passar de ida e volta, né? Então, aí, bom, a gente ficou três semanas, a gente ia para o aeroporto, o voo era cancelado, a gente voltava para casa. Ia para o aeroporto, o voo era cancelado, a gente voltava. Na terceira vez, eu cheguei para a agência e falei, olha, tem como vocês mudarem essa companhia e emitir uma passagem com outra? Aí eles fizeram, né? E foi exatamente numa quinta-feira. Isso já fazia uma semana que o Khomeini tinha chegado no Irã. O Shah já tinha saído. Isso já era fevereiro de 79, início de fevereiro, dia 4 de fevereiro. Aí a gente foi para o aeroporto, graças a Deus o voo saiu. Eu cheguei aqui numa sexta-feira, né, dia 5 de fevereiro. No meu aniversário. Coincidência, aniversário. Então agora você segura um pouquinho, porque você chegou no Brasil. Agora vamos ouvir um pouco a Farideh, como é que era essa Deixa ele contar, ele tá empolgado, deixa ele contar. Não, mas ele vai contar, ele vai contar. É só segurar um pouquinho para a gente ouvir a voz feminina. Isso, Tá linda a história dele. Então, deixa ele contar. Não, vai. Depois eu continuo. Realmente, quer dizer, eu estava morando no Irã, minha mãe foi para a conferência de mãe, pai foram para a conferência de Sicília, em Itália, né? Era uma conferência internacional, e minha mãe decidiu que ia sair como pioneira. Quer dizer, minha mãe também, meu pai, no Irã, fizeram várias cidades como pioneiros internos, mas nessa conferência decidiram sair do Brasil. Do Irã. Do Irã. Como é que era o nome deles, Farideh? Bom, Ali e Safa. Dona Safa e são Ali. Então, eles foram para a conferência e decidiram, e minha mãe voltou da conferência, pediu aposentadoria, saiu num piscar de olho, porque que ninguém sabe
porque saiu tão rápido. Isso Sim, a tudo que gente ano, sabe. Faridê? O quê? Isso em que ano? Era 68. Eu acho que essa 1960. conferência foi 67. Sei lá, Lá, não lá, sei. lá no Irã estava tudo em paz, mas aqui estava uma revolução também danada, né? Nós chegamos ao auge Então, os pais decidiram voltar na conferência. A gente vai para o pioneiro. Então, vários países eles escolheram para ir, e depois o que deu certo foi o Brasil, e realmente minha irmã e meu cunhado, 11 meses antes, já tinha chegado no Brasil, e então a gente veio para o Brasil, e, bom, realmente foi um choque muito grande para a gente, porque eu tinha quase 15 anos, meu irmão tinha quase 17 anos, então foi assim, muito difícil, porque a gente tinha uma família grande e a minha casa vivia com gente, muita gente, a gente era paparicado, e chegamos em Fortaleza longe de todos e todos. Então, até quando chegamos minha irmã morava na época em Maceió. Faridê, quando falar minha irmã, meu irmão, minha cunhada, fala o nome deles. Tem São muita pessoas gente. muito queridas. Realmente, minha irmã, que é Vahidé e Massoud, meu cunhado, ele estava morando em Maceió. Nós chegamos em Recife, primeiro Bahá'í que conhecemos foi o senhor Pobad, que morava em Recife, e depois nós saímos de Recife e fomos para Maceió, onde meu cunhado Massoud e minha irmã Vahidé moravam. E minha mãe e meu pai escreveram para a Assembleia Nacional: para onde vocês querem que a gente vá? Eles disseram que podia ir para Sergipe, Aracaju ou Fortaleza, mas que era melhor Fortaleza. Claro que meu pai diz: não, vamos para Aracaju, que é perto da minha filha. Minha mãe diz: não, vamos para onde é mais necessário. Então, a minha mãe levou a gente para Fortaleza. Como sempre, quem manda são as mulheres, né, Farid? Aí acabou indo para Fortaleza. Mas a minha mãe realmente queria, ela veio para o Brasil, por acaso veio para o país que minha irmã estava, mas ela veio como pioneira, e minha mãe realmente tinha, a única coisa que tinha na visão dela era servir a fé, e realmente criou a gente desse jeito. Para a gente não existia outra coisa. Era a fé Bahá'í e pronto, o restante era um detalhe. E fomos para Fortaleza. Eu lembro que a pessoa mais Bahá'í, mais perto da gente, eram uns 8, 10 horas de viagem, que tinha Bahá'ís em Recife naquela época, e logo depois que Ling e Suri foram morar em... Suri não existia naquela, Ling foi morar em Terezinha, isso eram nossas vizinhanças. Bahá'ís. Então, Mas depois chegou em Fortaleza. Não. Quando nós chegamos em Fortaleza, tinha uma família que foi como nosso, quer dizer, ele é nosso irmão, considerado como nosso irmão, Edvaldo Andrade, que Edvaldo Andrade e Ana Maria, eles eram recém-casados e tinham ido para o primeiro casal que foram para Fortaleza, que moraram vários anos lá. São baianos, né? Baianos. Segundo a família fomos nós, segunda família foi nós, e depois o senhor Garcia, Valber Garcia e Dona Esté e os filhos foram morar em Fortaleza. Então, foram as 3 famílias que no início, depois o senhor Garcia voltou de Fortaleza, foi para Rio, e logo 3 pessoas se tornaram Bahá'í, cada família, uma pessoa se tornou Bahá'í através de uma pessoa se tornou Bahá'í através da família de Andrade, outra família Garcia e uma família Rabbani. E a primeira assembleia foi eleito logo anos 70, exatamente, nós chegamos 69. Os desafios são diferentes. O desafio seu, você veio com a família, mas era adolescente, né? Jovenzinha. E a gente, assim, de repente, a gente tinha tudo, e de repente a gente não tinha mais nada, não tinha ninguém para nem conversar. E essa fase é difícil, porque você, uma cultura diferente, gente diferente,
você não sabe o que é certo, o que é errado, tudo. E minha mãe realmente, ela até soltou a gente, diz assim, vocês têm que ser Bahá'í, o restante é um detalhe. Tentando ser Bahá'í, quer dizer, então, tentou criar a gente que saber amar a fé. Isso era tudo que a gente tinha. Ou amava a fé, não tinha mais nada. E realmente foi... não era difícil de um lado e do outro lado era toda a alegria que nós tínhamos. E foi logo começou o ensino em massa e eu posso dizer que foi melhores anos da minha vida. A gente saía quase todo dia para ensinar, sábado, domingo, e tinha muitos instrutores, como se chama, pessoas barrais que vinham para ensinar lá, e isso era a alegria que nós tínhamos. Cada vez que alguma visita aparecia lá em casa, era a maior festa, quer dizer, eu ainda sinto o gostinho de visitas tocando na porta, e antigamente não tinha essa história de telefonar, avisar, as pessoas batiam na porta e chegavam, e era alegria, todo dia eu dormia na esperança de outro dia alguém bater na porta e entrar. Muito bem. Farid estava falando que chegou em Vitória, né? Sim, na verdade, eu cheguei no Rio, né? Foi para a sede nacional, onde estava o senhor Osmar e dona Parvin, né? Cheguei numa quinta, cheguei na sexta, no horário do almoço. Quando cheguei na sede, estava lá a dona Tuba e Charla, elas estavam lá resolvendo umas questões familiares, né? Precisavam vir para Rio. E lá eles falaram sobre Vitória, né? E que seria uma boa oportunidade, você pode ir para Vitória. E eu, conversando, quer dizer, consultando com a Assembleia Nacional, eles sugeriram Vitória e a Assembleia Nacional disse, não, tudo bem, pode ir para Vitória. Então, só lembrando, só assim, contextualizando, que nesse período que vocês estão relatando, que Farideh chegou com a família em Fortaleza, você chegando no Brasil, esse período era um período que metas de pioneirismo interno no Brasil tinha muitas capitais, como é o caso Aracaju, Fortaleza, que não tinham pioneiros, né? Quer dizer, tinha recém-chegado a algum lugar, Belém, Manaus, Porto Velho, nem existia assim né? Então era uma fase muito desafiadora, né? De progresso da fé, e vocês chegando aí nesse período. Não, eu lembro, no Nordeste, tinha 5, 6 famílias, tudo. Era um que morava em Terezinha, outro que morava em Fortaleza, outro que morava, era a família Bastraí, que morava em... Eles moraram em vários lugares, João Pessoa, moraram em Recife, mas assim, eles... O senhor Obá estava lá, mas logo depois ele foi embora de Nordeste, e era minha irmã, e depois chegou o meu irmão, que foi morar em Campina Grande, e pronto, era tudo... Eu lembro quando falava assim, em família Rabbani, a gente pensava em Fortaleza. Quando falava Massoud e Simin, Massoud e Farideh, a gente pensava em Aracaju. Eu acho que... Quando falava Soheil e Simin, você lembrava de... Era Campina Grande? Campina Grande. Pois é, então era isso mesmo. Vitória era Dona Tuba, né? Família Maani. Exatamente, era todo assim. Então, quer dizer, é muito importante, nesse momento que vocês estão relatando as suas histórias, a gente contextualizar que aquela época não era mole, não era essa quantidade de vizinhança, Instituto Ruhi, né? Não, era auge de ensino em massa. Eu lembro, como eu falei, as pessoas batiam na porta e entravam. E o senhor Witzel, como é? Senhor conselheiro. Wilson, conselheiro. Exatamente. Ele entrou, veio para o Brasil junto com quem era Jamshid Arjamandi. E eles lançaram ensino em massa em Fortaleza. E era realmente... A gente dava as aulas para 70... A gente, por exemplo, eu tinha 16, 17 anos, dava aula para
para 70 alunos, 80 alunos, não era uma coisa, números eram absurdos, né? Você trabalha, quanto tempo você morou em Fortaleza como instrutor que você foi? Nós ficamos lá 6 meses, um período, né? 6 meses. Era você, Solange, Gilda e Gabriel. Ficaram 6, e outros instrutores também iam lá, ensinavam, e não foi... Era um tempo, tinha 7 cidades. Esse período, quando você fala que tinha aula para criança, tinha 70 alunos, quando nós estávamos em Manaus, Verônica tinha 110 alunos. Não, o meu foi maior, foi 70. E eu tinha uma mesma turma de aula Bahá'í, porque a minha atividade favorita era aula Bahá'í para criança. E eu tinha uma outra aula para criança no mesmo bairro, imagina, o mesmo bairro, 100 crianças, eram 98 crianças. Então, quer dizer, era assim, um número exagerado para hoje, né? Exatamente. As aulas eram para 70, 80 crianças. Eu lembro, por exemplo, todos os 3 meses de férias, a gente tinha aula diárias. Todo dia eu lembro que a gente ia para Aracaju não, parece... como é, Aquiraz, que hoje Beach Park fica em Aquiraz, agora tem Beach Park, na época tinha aula de criança. Pois é, Aquiraz foi a antiga capital do Ceará, né? E então, mas realmente... olha, nós não podemos viajar muito na maionese, não. Vamos pegar o fio da meada lá, Farid chegando em Vitória. Depois a gente volta para o Nordeste, porque o Farid vai acabar misturando com o Nordeste, né? Então, antes de ir para Vitória, né? Bom, como eu falei, eu cheguei numa sexta-feira, ao meio-dia mais ou menos. E isso depois de ter ido 3 semanas para o aeroporto, voo cancelado, e aí a última vez trocou de companhia, conseguimos sair. E outro dia fecharam o aeroporto. Na sexta-feira à noite, no Jornal Nacional, eu assisti que fecharam o aeroporto de Teherã. Pronto. E ficou 6 meses fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Aí, aquela noite me deu uma agonia, né? Eu entrei no quarto, fiquei chorando, né? Bom, eu tinha 19 anos. Claro. Mas se fosse hoje também não tem nenhum problema, não, porque realmente é bastante triste, né? E eu percebi, quer dizer, a falta de condições de ter contato, até questão de receber apoio da família e tudo mais, né? Acho que o senhor Osmar e dona Parvim perceberam que eu fiquei muito triste, né? Chamaram no dia seguinte, que era sábado, chamaram o Tom Araújo, que ele morava no Rio, para vir, para me dar um pouquinho de apoio, não sei o quê. Aí ele veio e me convidou para ir para a praia. E a língua, né, Farid? Você não falava português, tem esse detalhe, né? Nada. Tem esse detalhe. Nada. Eu até procurei nos últimos meses no Irã para aprender, nem achei livro, né? O único livro mais próximo que eu achei era espanhol. Mas aprendi algumas palavras, só que não deu tempo, né? Aí eu falava um pouquinho de inglês, né? Aí o Tom chegou, me convidou para ir para a praia, né? Falei, tá, vamos, né? Só que, bom, eu era um rapaz iraniano, eu tinha ido uma vez para a praia no Irã, só que não tinha entrado na água, né? E nunca tinha visto ninguém sem roupa. Agora imagina num sábado, né? Aí fomos pegar ônibus no Rio de Janeiro para ir para Copacabana. Dentro do ônibus, eu já fiquei assim, entrei em choque, porque as meninas entravam com biquíni, né? Aí, eu acho que o Tom percebeu que eu fiquei meio desnorteado, não sei o quê. Chegamos na praia, aí ela chamou 2 meninas para passar, ele chamou 2 meninas para passarem bronzeador em mim.
Ah, meu Deus do céu! Olha aí, olha a cara da Faridê, olha a cara da Faridê. Eu estava toda pensando que vez mulher que era ator, né? Sabe? toda vez que eu encontro com ele, Isso olha, isso ainda não paguei a dívida. isso realmente era tom. Mas olha, por mais que ele fizesse assim uma brincadeira e tal, mas isso era uma coisa mais do que natural, né? Mas que para você era um choque cultural enorme, né? Claro, quer dizer, primeiro dia, É, é a primeira vez que eu estava vendo uma mulher sem com roupa. biquíni, nem tinha visto nada. Então, realmente foi um choque mesmo, né? Mas Mas aí deixou, mas afinal de contas, você deixou ou não deixou passar o bronzeador em você? deixei. Deixou, né, Isso depois Faridê? deixei, Deixou, ficou Faridê! queimado uma semana. Eu era branquinho, sem. Ai, ai, ai. Eu tinha pego o sol, né? Ainda sol de fevereiro, no Rio de Janeiro, né? Mas realmente essa ocasião e outras, eu depois eu percebi como realmente isso, graças à minha mãe, como ela realmente nos educou, que eu me adaptei tão fácil, e tão rapidamente, que não sofri nada. Claro, coisas assim, eu ficava mas logo eu assimilava e pronto, né? Realmente nunca sofri esse impacto grande, né? Porque eu sempre tinha na minha mente que eu era um cidadão do mundo. Por quê? Na cidade onde meus pais moravam, que era uma cidade pequena, todo mundo sabia que nós éramos Bahá'í e a gente sofria muita perseguição, né? E o povo realmente, eu já tinha, quer dizer, na adolescência eu tinha a imagem que eu não era uma pessoa normal, de tanto o povo realmente me tratar diferente e maltratar, né? Não era E uma aí, pessoa comum, né? não, eu não me sentia, para você ter ideia, porque o clero muçulmano fez uma lavagem cerebral do povo do Irã, infelizmente. Todos acreditavam que realmente os Bahá'ís não eram seres humanos. Os Bahá'ís eram uma espécie diferente. Tanto é que um dia, na sétima série, faltou um horário, faltou o professor, e o pessoal, os alunos foram brincar lá no pátio. Ficamos na sala, 5 alunos. 3 eram meus amigos, que a gente fazia os deveres juntos, né? E um deles era muito amigo meu. E aí o povo também tinha medo de falar sobre a fé Bahá'í, né? E aí, nesse momento, ele criou coragem, né? E perguntou: Farid, posso te perguntar uma coisa sobre vocês? Pode. Olha, como é que vocês escondem o rabo de vocês? Falei, que isso? Não, é que vocês têm rabo, mas eu sempre tenho olhado e não vejo. Não sei como você esconde. Como é que você esconde? Tinha Onde você rabo, esconde o chifre, né? rabo? Falei, mas isso não é verdade. Não, é sim. Falei, quer ver? Eu tive que baixar a calça para ele acreditar que eu era um ser humano. Que coisa Pra absurda, ter né? ideia. E Não, criança é fácil de acreditar, né? sim, mas isso porque os adultos também Sim, acreditavam. claro, claro. Infelizmente, Falava que várias tinha rabo e vezes. chifre, né, Farid? Tinha chifre também. Só que o chifre era Ele mais cortou. difícil de. Era o Não, chifre, ele cortou. era mais difícil de fazer o povo acreditar mais rabo, exatamente, né? Eles diziam que Teve eles uma. escondem, que não sei o Mas quê, também porque ele papapá, morava essas numa coisas. cidade pequena e de E, interiorzão, então todo isso mundo também. conhecia a gente, né? Não, Porque quanto interior o mais. pessoal é mais simples, acredita mais Isso. coisas, besteiras É, do que. quanto Porque menor ninguém a quis ver meu cidade, rabo. quanto menor a cidade, mais simples as pessoas, mais puras elas são em Exato. crença, né? Uma dessas amigas pioneiras persas,
contou que, quando eu era criança, falou isso, né? A professora ensinou para as outras alunas que ela tinha rabo e chifre. Aí, o rabo a menina não questionou. No caso seu, questionou foi onde é que você esconde o rabo. Mas, no caso dessa criança, falou, e o chifre? Por que a professora falou que vocês têm chifre? Cadê o seu chifre? Aí ela falou, não existe isso. A criança falou, não existe isso, é invenção. Aí a menina que não era Bahá'í, foi na professora e perguntou, professora, eu conversei com a fulana e ela falou que não tem chifre, e eu olhei na cabecinha dela, não tem mesmo chifre. Ela falou, não tem porque ela é pequenininha ainda. Quando ela crescer, vai crescer o chifre. Está escondidinho ainda. Então, quer dizer, a criança, pronto, não precisa nem de ver, né? É um absurdo, Exato. absurdo. Essa aí é boa ainda. Mas eu lembro em Fortaleza, o Farideh falou lá das aulas para criança, de fato, ela tinha uma quantidade grande de crianças, e tinha uma vila na praia, era de pescadores, e lá tinha uma aula para criança. Eu lembro que uma das vezes tinha muita criança, e uma das vezes eu cheguei para dar aula e não tinha criança. Aí veio uma mãe e falei, cadê os meninos? Aí ela falou assim, olha, aí vieram aqui falar que vocês, o pessoal evangélico e tal, católico, vieram falar que vocês estão treinando as crianças para levar para a guerra. Então, aí as mães ficaram tão preocupadas, não vai trazer. O meu filho vem, que eu acho que isso é bobagem, não existe isso. Falei, claro que não. Mas, olha, levar para a guerra. E, meu Deus, porque estava num período assim, de revolução, era muito soldado do exército na rua e tal, e a gente estava treinando as crianças para. Então, quer dizer. Não, mas eu lembro quando que em Fortaleza, quando que nós chegamos, era auge militar, quer dizer, regime militar, quer dizer, estava acabando não, mas tudo bem. Então, quando a gente ia para ensinar, muitas vezes achavam que a gente era comunista. Também falava de comunista, muita gente fugia da gente porque a gente era comunista e queria coisa. A gente saía para ensinar com aquela declaração de lealdade ao governo. Era uma declaração da Assembleia Nacional, lembra? Não, isso não, mas eu sei que muitas vezes achavam que a gente era comunista e a gente ia falar mas é isso no Brasil que é bem mais, imagina no Irã, porque não vão acreditar Sim, mesmo. claro. Mas aí, Farid, você mostrou que não tinha rabo. Pois é, que não tinha rabo, mas bom, depois eu não sei o que o rapaz fez, né? Como é que, se ele acreditou ou não, ou contaram outra história para ele. Mas realmente, nessa cidade pequena, né, a gente sofria perseguição. Eu fui várias vezes, foi surrado com a ajuda dos pais, das crianças mesmo, né? E meu pai também. Minha mãe, coitada, ela quase não saía de casa para não sofrer, né, violência. Realmente foi difícil. Então, Você em como é Vitória? que... Hã? Você chegando em Vitória, estava. Isso. Então, na verdade, a gente escolheu Vitória em função da influência da Dona Tuba, né, que estava lá, e a gente foi para Vitória e foi bom. Realmente, foi um período muito, muito legal, muito positivo, né? E lá eu consegui entrar na universidade, né? Mas aí, de novo, um ano e meio depois, eu fui para uma convenção nacional em Belo Horizonte, onde estava presente mão da causa, senhor Vargal. E ele assim, incentivou as pessoas a saírem de pioneirismo, principalmente os jovens, né? E aí falaram que Fortaleza precisava de jovens. E eu já tinha pensado comigo, puxa vida, eu dei duro para sair do Irã e eu estou em Vitória. Vitória tinha uma comunidade muito forte. Nessa época tinha quase 25 jovens, né? Era realmente uma fase muito gostosa, né? Mas eu falei, puxa vida, mas aqui eu não estou fazendo diferença, né? E eu dei duro para sair do Irã, o que estou fazendo aqui?
como, na verdade, eu tinha conseguido entrar na universidade via uma transferência, né? Isso também foi outra milagre, realmente, porque a procuradora da UFES era uma senhora de seus 45, 48 anos. Ela UFES é a escutou Universidade Federal do Espírito Santo. isso. Ela escutou nossa história, eu acho que sensibilizou com a situação. Ela disse, eu vou procurar para ver se tem um jeito. E ela procurou, achou um convênio educacional entre o Brasil e o Irã de 1900 e bolinha, que não tinha sido, como chamar, Cancelado. cancelado. Aí ela aproveitou e nos aceitou como transferência. Sem documento nenhum. Não, a gente tinha documento. Isso a gente tinha, porque, inclusive, era um professor americano, Bahá'í, que nos ajudava. Ele até falou, puxa vida, toda vez que eu digo, me dá tal documento, você vem na hora seguinte, de onde você arranja? Falei, Fale que continua assim. Eu digo assim, quando a gente saiu do Irã, peguei tudo que eu podia. Para você ter ideia, eu aproveitei disciplinas, porque eu tinha programa das disciplinas. Mas mas você conseguiu ir para Fortaleza por transferência. Então, aí eu falei, bom, eu vou para Fortaleza. Se eu conseguir transferência do Irã para cá, de uma federal para outra, Mas direto. deixa eu aproveitar uma fala sua, porque foi muito importante. Não pode passar assim despercebido, não. Veja o seu sentimento jovem, numa comunidade realmente. Eu lembro Vitória naquela época, a gente já estava em Salvador. Eu lembro que Dona Safa, mãe de Faridê, eu lembro que teve uma vez em Belo Horizonte, numa festa de 19 dias. Naquela festa tinha mais de 100 pessoas na festa, 100 barrais, né? E ela telefonou para casa, Faridê não lembra disso, mas são coisas que a gente guarda na memória, porque é muito impactante. Dona Safa falando que tinha 4 jovens de Belo Horizonte em Fortaleza, que era Solange, Gilda, Gabriel e eu, né? Então ela falou, ela mandou um recado, a Ana Safra era membro do corpo auxiliar, ela mandou um recado para via Faridê, via Soali, para falar com a Assembleia Local, que deixasse esses jovens, que éramos nós, fazer o que quisesse aí em Fortaleza, porque a comunidade de onde eles saíram pegava fogo. Quer dizer, aí você falou, o que eu estou fazendo aqui em Vitória? Que é uma comunidade grande, animada, cheia de jovens, e você saiu do Irã com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, e vai ficar aqui no bem bom, você tem que ir para onde realmente você pode servir. Isso é um exemplo para esses queridos amigos, gente de bom gosto, viu? Porque só assiste esse Uma Graça de Podcast, gente de bom gosto, que estão nos vendo como exemplo, realmente, muito legal, Farid. Realmente, eu até hoje eu me surpreendo comigo mesmo, né? Porque realmente eu deixei a Vitória numa situação que eu estava muito bem e feliz, porque eu estava servindo a fé também, eu dava aula para crianças, né? O Saulo e Sandro foram meus alunos. E, Não fica e revelando muito, não, senão nós começamos é, a fazer cálculo da idade da gente. pois é. E na universidade eu estava muito bem, né? Tanto em termos do estudo, né? Como de amizades. Realmente eu estava adorando, né? E aí eu resolvi ir. E aí eu peguei, né, toda a minha bagunça, botei em 2 malas e fui embora para Fortaleza, né? Cheguei lá, foi na universidade, tá, olha, não tem como conseguir transferência. Aqui não tem vaga. Você tem que prestar vestibular. Falei, tá bom, eu vou fazer vestibular. Aí foi me preparar para fazer vestibular, mas os jovens em Vitória, porque na época eu estudava psicologia, né? Eles tinham me dito que, olha, psicologia não te dá futuro, porque realmente, depois que eu saí do Irã, ninguém conseguiu mandar dinheiro, porque o governo proibiu, né?
Aí eu tive que me virar. Eu comprava coisinhas, revendia, né? E os jovens percebiam a minha situação. Não, mas com psicologia você não vai conseguir sobreviver, não sei o quê, papapá, isso, aquilo. Daí, quando surgiu a obrigação de fazer vestibular, falei, agora então vou fazer para uma área que eu possa sobreviver, né? E aí, por isso que eu fui parar em engenharia. De Aí informação. fiz engenharia elétrica, sempre gostava de engenharia eletrônica, mas lá não tinha eletrônica, então fiz engenharia elétrica, o que era mais próximo. Nesse E aí, período, Hamid já estava com você em Vitória? em Vitória, sim, mas Hamid logo ele foi para Salvador primeiro, ele foi ensinar em Salvador e tudo mais, aí depois ele foi para Manaus e ele conseguiu transferência do curso dele para Manaus. E essa transferência, eu não vou contar não, porque realmente é bem demorada, mas eu fui o procurador do Hamid para fazer a transferência. Legal. Também não podia, porque não tinha, Aham. no caso da universidade, não tinha convênio. Era o Hamid e o Marcos Broto. O Marcos Broto fazia enfermagem e Hamid Isso. odontologia. E aí eu lembro que eu conversando com o reitor, para resumir a história, eu falei, olha, o senhor vai ter na sua faculdade os 2 melhores alunos que o senhor já teve em todos os tempos. É gente jovens muito responsável. Olha, era Hamid e Marcos no céu e Deus na terra e Deus no céu. Convencemos o reitor, o diretor Que das maravilha. faculdades, Não e aí, sabia disso. e aí ele Não, você é bom vendedor. muito bom vendedor, modéstia à parte. E aí depois Hamid morou comigo, nós moramos juntos, ele veio morar comigo. Depois moramos juntos na sede. A história é grande. Mas eu estou querendo voltar lá para Fortaleza nesse período, porque olha quantas coisas você passou e sempre com o espírito Bahá'í na frente, né? E Farideh mencionou uma coisa muito importante também, sobre como ela foi educada, né? Educada colocando sempre a fé na frente e as coisas sempre se resolviam dessa forma, né? Primeira prioridade, realmente, tanto na família dela como na minha família, era serviço à fé e serviço à humanidade, né? Porque servir à fé é servir à humanidade, né? Isso. E realmente esse aqui sempre foi a prioridade máxima, né? E, claro, nunca deixaram de realçar a importância de estudos. Em segundo lugar, a gente tinha que estudar, né? Por isso que a grande maioria, né, dos barrais persas, todos estudaram, tanto é que hoje em dia, quer dizer, mesmo antes da Revolução, os iranianos acusavam os barrais como elite. Nunca foram elite, né? Os barrais, quando surgiu a comunidade, eram pessoas simples. Só que exatamente com essa recomendação de Abdul-Bahá, de estudar, né, de realmente dar importância para a aquisição de conhecimento científico e técnico, né, a comunidade Bahá'í cresceu, né, os Bahá'ís realmente prosperaram, né, e então a gente realmente sempre a gente deu importância para estudo, né. Eu sempre brinco, eu estudei porque era a coisa mais fácil que podia fazer. Porque qualquer outra coisa que fizesse, por exemplo, se eu não estudasse, me mandavam trabalhar. Vai trabalhar, menina. Quando que eu estudava, me paparicavam. Por exemplo, minha mãe ficava... Eu nunca lembro de ter ficado acordada para estudar, que minha mãe não ficasse junto comigo acordada. Ela trazia lanche, o que não fazia, jamais faria se eu não tivesse estudado. Então, para mim, estudar era a forma mais fácil de sobreviver. Mas você sempre foi muito estudiosa, eu lembro de Fortaleza. Porque eu sou da família Rabbani. Chicote ali, né? Chicote. Não,
não, nunca teve Era chicote. incentivo. Ela era incentivo, quer dizer, para minha mãe, família da minha mãe e coisa, estudo era a Fé Bahá'í, depois de estudo. E estudo servia como instrumento para promover a fé. Minha mãe dizia, serviço na fé e se quer posição lá fora. Você consiga posição lá fora, porque aqui dentro não tem lugar para posição. Você não tem lugar, a Fé Bahá'í não é para ter posição, é para servir. E lá fora, se você é tão boa de querer posição, arranja lá fora. E Olha, realmente. você contando isso. Não, eu falei eu falei chicote, é força de expressão, é brincadeira, nunca precisou. Dona Safa sempre foi muito amorosa. Mas você falando aí de que dentro da fé é tudo igual, eu lembro de uma festa de 19 dias, tinha um Bahá'í recém-declarado em Salvador, e nós estávamos numa festa de 19 dias, e Edivaldo, que você mencionou ele aí, e Edivaldo era gerente do Meu irmão. Bradesco, no interior, em Ilhéus e Itabuna. Ele era, acho que, gerente em Itabuna, gerente do Bradesco, mas era um gerente executivo graduado que, para chegar nele, passava por 3 secretárias. E eu estava com esse rapaz, né, em Ilhéus e Itabuna, e fomos visitar Edivaldo, não lembro para quê. E aí esperamos a moça, aí ela falou, o senhor pode entrar? Entrou outra moça. Aí passamos um pouquinho, outra moça. Na terceira, nós chegamos no Edivaldo, Edivaldo nos recebeu ali, conversamos e tal, tudo bem. Passou alguns meses, não sei, Edivaldo estava em Salvador, e estava numa festa da 9 dias, Edivaldo estava. Edivaldo levantou a mão para falar. Falou uns 4 ou 5 antes do Edivaldo. Aí o rapaz, que era o Bahá'í, recém-declarado, que estava comigo lá para ser treinado, né, como instrutor, falou, Padinha, o senhor Edivaldo levantou a mão, ninguém deixou ele falar. Falei, não, como não deixou ele falar? Ele não está falando? Falei, não, ele está falando, mas 4 ele teve que esperar 4. Falei, aqui dentro na Fé Bahá'í é assim, lá fora ele tem 3 secretários. Então, você falou isso, eu lembrei dessa história. Não, porque o senhor Evaldo, quando estava no Irã, em Fortaleza, ele era gerente de Banco de Bahia, na época Bahia, que virou Bradesco, foi comprado por Bradesco, e ele era chefão, era o número 1 da agência de Banco de Bahia. E então, nós éramos um bando de jovens estudantes, quer dizer, um montão de, umas 7, 8 jovens. Depois tinha minha mãe e meu pai, que eram aposentados, que viviam em função disso. Então, todo mundo, ninguém tinha muito. Então, a gente ia para a reunião Fecha de 9 dias, na casa dele, e quando que a gente estava batendo papo, terminava a reunião, a gente continuava lá, e ele dizia assim, Ana Maria, vamos dormir, que as visitas querem ir embora, mas a gente não ia embora. Depois saía de casa, ficava lá fora, conversando, porque ele, coitado, outro dia tinha que ir trabalhar, agora a gente era estudante, e outras hipóteses ia para a sala de aula dormir, ele não tinha problema nenhuma. E Eduardo realmente, ele sempre, quer dizer, ele foi nosso irmão, quer dizer, ele nunca deixou de fazer alguma coisa que pudesse fazer. E a gente sentia, ele era, quer dizer, Ainda é, né? Claro. A gente saiu de Irã, quer dizer, eu tinha uma família grande, minha mãe, assim, na minha casa, todo dia tinha visita, de repente a gente tinha ficado sem ninguém, absolutamente sem ninguém, ninguém que assim de pudesse sentir acolhida, e realmente família Andrade, quer dizer, Ana Maria, Eduardo, acolheram a gente tinha ele, realmente era tudo que a gente tinha. Tudo que a gente tinha, mas era muita coisa. Era tudo que tínhamos, mas era muita coisa isso. E realmente, quer dizer, a gente Vocês lembram de alguma história? Claro que tem muitas, mas na hora de lembrar, às vezes a gente não lembra, né? De alguma história, algum episódio desse período que Farid chegando no Brasil já, quer dizer, não está tão chegando mais, porque já tem mais de um ano, já está transferido de uma cidade para outra na faculdade, você lá com a família toda ao seu redor, vocês vivendo agora
em função de divulgar os ensinamentos de Bahá'u'lláh, algum episódio, algum acontecimento que vocês viveram assim? Tem muitos, eu tenho certeza, no campo do ensino?